eu tenho uma palavra para você. Hoje eu quero ler com você o livro de Daniel no capítulo 1. Agora, no dia 1º desse mês de outubro, o Senhor colocou no meu coração para estar propondo aos ouvintes desse canal, propondo àqueles que me seguem, a tirar uma vez por semana ou duas, um tempo, durante o dia, aquilo que você sentir no teu coração, para estar fazendo um jejum intensificando as nossas orações, buscando mais ao Senhor. E eu quero, durante essas próximas semanas, estar pelo menos uma vez por semana falando um pouquinho sobre o jejum. E hoje eu quero ler aqui com você o livro de Daniel, no capítulo 1. Talvez você já tenha ouvido aquela frase, o jejum de Daniel. Não deixa de ser bíblico, porque está na Bíblia, mas não é uma recomendação específica de jejum através dessa história. Mas aqui é o relato daquilo que Daniel viveu. E nós podemos ver tanto uma experiência que ele faz, que é isso que nós vamos ver hoje, uma experiência de 10 dias comendo legumes, e no capítulo 10, se eu não me engano, onde ele tira 21 dias sem comer nada saboroso. Então, quando se fala em jejum de Daniel, pode ser um desses dois, de 21 ou de 10 dias, ou o de uma alimentação bem natural, sem carne, né? E hoje eu quero ver com você um pouquinho sobre esse de Daniel 1. Aqui nós vemos que Nabucodonosor ele havia invadido Judá, ele havia sitiado Jerusalém e ele levou consigo alguns rapazes da família real, alguns rapazes da nobreza, levou para o palácio, e entre eles estava Daniel e alguns amigos seus. E ali o rei pede para que eles sejam orientados, para que eles sejam ensinados na cultura dele, para que eles possam servir ao rei depois de 3 anos de experiência. A palavra do Senhor nos diz aqui, capítulo 1:5. De sua própria mesa, o rei designou uma porção diária de comida e de vinho. Eles receberiam um treinamento durante 3 anos e depois disso passariam a servir o rei. Entre esses estavam alguns que vieram de Judá: Daniel, Ananias, Misael e Azarias. No versículo 8 diz assim: Daniel, contudo, decidiu não se tornar impuro com a comida e com o vinho do rei. Afinal, o costume dos judeus era bem diferente, eles não podiam comer qualquer coisa. E ali o rei tinha vários alimentos que Daniel sabia que estava contra tudo aquilo que ele havia aprendido na lei de Deus. E então ele decidiu não se contaminar e pediu ao chefe dos oficiais permissão para se abster deles. Deus fez com que o homem fosse bondoso para com Daniel e tivesse simpatia por ele. Apesar disso, ele disse a Daniel: Tenho medo do rei, o meu senhor, que determinou a comida e a bebida de vocês. E se ele os achar menos saudáveis que os outros jovens da mesma idade? O rei poderia pedir a minha cabeça por causa de vocês. Daniel disse então ao homem que o chefe dos oficiais tinha encarregado de cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias: Peço-lhe que faça uma experiência com os seus servos durante 10 dias. Não nos dê nada além de vegetais para comer e água para beber. Depois, compare a nossa aparência com a dos jovens que comem a comida do rei e trate os seus servos de acordo com o que você concluir. Ele concordou e fez a experiência com eles durante 10 dias. Passados os 10 dias, eles pareciam mais saudáveis e mais fortes do que todos os jovens que comiam a comida da mesa do rei. Olha só, nós vemos aqui ele falando sobre comer vegetais, e ele procurou não se contaminar
Então ele tomou uma posição de obediência a tudo aquilo que ele tinha aprendido. Hoje nós temos liberdade para comermos o que nós quisermos, o que nós desejarmos. Hoje nós sabemos aquilo que pode fazer bem, aquilo que pode fazer mal. E apesar disso, nós comemos tantas coisas industrializadas, né? Nós entendemos que se nós comermos algo industrializado, nós não vamos passar mal com aquilo, pelo menos não de imediato, mas se é algo que nós consumimos ao longo dos tempos, quantas coisas são prejudiciais à nossa saúde. E o jejum, nós vemos aqui que o jejum já era algo que existia há muito tempo. Aqui foi citado de uma maneira diferente, um jejum de vegetais, então ele teria uma alimentação, ele não ficou totalmente sem comer. Mas nós vemos que o jejum é bíblico, ele aparece em várias partes. E Deus colocou o jejum para nós, Deus instituiu o jejum. E se Deus fez isso, por que que tantas vezes nós achamos que o jejum é prejudicial? Pelo contrário, o jejum é algo que limpa o nosso organismo, que nos desintoxica, que enquanto nós tiramos esse jejum e nós aprendemos a fazer o jejum para em uma busca de Deus, uma busca de nós nos diminuirmos, fazer a carne diminuir, uma entrega maior para Deus, para nós mostrarmos a dependência de Deus. E quando nós fazemos um jejum voluntário, que nós tiramos a carne, ou que nós tiramos alguma bebida, que nós fazemos a carne diminuir, nós nos sentimos mais dependentes da provisão do Senhor, nós percebemos como nós somos dependentes de Deus, e isso é a cada dia. Hoje nós temos alimentação em fartura, mas nem sempre foi desse jeito. Então, assim, nós buscamos diminuir a nossa carne, nós buscamos humilhar a nossa carne, e quando nós fazemos isso, nós intensificamos as nossas orações. E o jejum, ele aparece nas nossas vidas como uma fonte para intensificar, para potencializar a nossa oração. Não que nós possamos nada através daquilo, dos nossos atos, mas é nós estarmos mais dependentes de Deus, nós nos colocarmos mais na mão dele. Não é porque quanto mais nós oramos, quanto mais nós jejuamos, que nós somos merecedores de algo, mas nós clamamos ao Senhor para intervir nas nossas vidas. E há algum tempo atrás as pessoas achavam que se fizesse um jejum ia ficar mal, ia passar mal, ia ficar abatido, e hoje nós vemos que ele nos traz tantos benefícios. Eu enumerei alguns aqui, é só para você ter uma ideia. Não dá para falar todos os benefícios do jejum, mas olha, aqui fala sobre perda de peso, controle do açúcar no sangue, redução de inflamação, melhora na saúde do coração, previne doenças degenerativas, melhora a saúde mental, limpa as células do nosso corpo, reduzindo o risco de câncer. Isso depois de uma determinada quantidade de horas, né? Começa a acontecer uma limpeza que no nosso dia a dia, a gente comenta normalmente, elas não acontecem, mas quando você tira um tempo de um dia para o outro, de repente deixando de se alimentar, começando às 6 horas da tarde, 8 horas da noite e ficando até o outro dia, umas 13, 14 horas, você vê que o seu corpo ele começa a trabalhar de uma maneira que ele não trabalha normalmente. Ele limpa as suas células, prevenindo câncer. Então, assim, é algo maravilhoso. Desintoxica o organismo. Deus deixou o jejum para nós fazermos. Tudo aquilo que Deus deixou para as nossas vidas é bom. É porque contribui com as nossas vidas. E aqui nós estamos falando de algo espiritual, porém, Deus sabe todas as coisas que fluem no nosso físico. É um bem espiritual e é um bem físico. O Senhor, Ele sabe por que Ele nos pede todas as coisas. As ciências têm descoberto isso agora. Mas quando foi que o Senhor colocou o jejum para a gente já há tanto tempo? O Senhor, Ele quer que nós venhamos tirar um tempo de jejum. Se Jesus disse, quando jejuardes, é porque Ele espera que nós venhamos fazer isso
E eu convido você a tirar um tempo de jejum pela sua saúde, mas quando você começar, ore, entregue ao Senhor, peça para que o Senhor venha te fortalecer com o Espírito Santo, peça para que o Senhor venha afrouxar as fortalezas do inimigo, que ele venha derrubar as fortalezas do inimigo que muitas vezes tem lutado contra as nossas vidas. A palavra do Senhor, Jesus, ele fala, essa casta, essa espécie só sai com oração e jejum. Então nós precisamos jejuar, nós precisamos buscar mais ao Senhor, buscar mais a sua face. E eu te convido, leia essa palavra com calma, Daniel 1, e deixa que o Espírito Santo fale no seu coração, que o Senhor, que o Espírito Santo possa te instruir mais nesse sentido. Busque conhecimento sobre isso e com certeza você vai experimentar como é bom tirar um tempo de jejum e sentir mais a presença do Espírito Santo na sua vida. Eu já peço para você, deixa o seu like, compartilhe essa palavra com alguém, e se você não é inscrito, se inscreva, e que juntos nós possamos orar uns pelos outros. Quando você jejuar, não esquece de estar apresentando a minha vida, apresentando aqueles que ouvem essa palavra, que o Espírito Santo venha fazer grandes coisas na vida de cada um. Jó foi abençoado quando orava pelos seus amigos. Que o Senhor venha abençoar as nossas vidas enquanto oramos uns pelos outros. E eu te convido a começar a orar agora, amém? Deus maravilhoso, Deus soberano, nós acabamos de ver, Senhor, uma pinceladinha, Deus, sobre o jejum, Pai. Nós vimos aqui, Pai, Daniel se abstendo, Pai, de comidas que iam contra aquilo que o Senhor havia ensinado, Pai. Senhor, e ele comeu vegetais, comeu aquilo, Pai, que o Senhor deixou para as nossas vidas, uma comida natural, uma comida leve, uma comida saudável. Senhor, nos ajuda, Pai. Nos ajuda, Senhor, a cuidar do nosso físico, nos ajuda, Senhor, a buscar os alimentos certos, nos ajuda, Senhor, a ter uma vida saudável. Quantas vezes, Deus, nós olhamos para tantos pecados, Pai, e nós esquecemos, Senhor, que a gula também é um pecado, Pai. Nos ensina, Senhor, a comer de maneira correta, nos ajuda, Senhor, a cuidar do templo, Pai, que o Senhor, da nossa vida, que é templo do Teu Espírito Santo, o Senhor faz morada em nós através do Teu Espírito, Pai. Nos ajuda a cuidar desse templo, Senhor, nos dê sabedoria, nos conduz aquilo que for melhor. Tua palavra ela é clara, Pai, que o Senhor nos dá sabedoria, o Senhor nos dá entendimento. E nós te pedimos, nos instrua nisso também, Deus. Cuida de nós, nos ajuda, Senhor meu Deus, a estarmos fortes, Senhor, fugindo, Deus, daquilo que vai nos fazer mal, daquilo que vai nos causar dano no futuro, que nós possamos resistir àquelas coisas que nos atraem, resistir aos docinhos, resistir aos produtos industrializados, que nós venhamos ter uma reeducação alimentar, que nós venhamos comer uma comida saudável, e nós te pedimos que nós também sejamos instruídos na tua palavra, instruídos e dirigidos pelo teu Espírito Santo nas nossas vidas. Nos ajuda, Senhor, a fugir, a resistir aquilo que vai nos causar algum mal. No nome de Jesus nós oramos. Já te pedimos, Senhor, abençoa o nosso físico, Deus. Restaura, Senhor, o nosso físico. Fortalece, Senhor, o nosso físico. Fortalece, Senhor, o nosso emocional, o nosso espiritual, Pai. Esteja conosco, Deus. Nós precisamos de Ti, Pai, em todas as áreas da nossa vida. Fica conosco, Senhor, e nos instrui o caminho que nós devemos seguir. Nos guia, Senhor, nessa jornada da vida, Pai. Que o Teu Espírito Santo esteja conosco em todo o tempo e que nós sejamos guardados e protegidos pelos Teus anjos. No nome de Jesus nós oramos e agradecemos. Amém? Fica com Deus, fica na paz. Até amanhã. Que Deus te abençoe.